Nesse vídeo eu vou te ensinar a única forma com que eu consegui entender como calcular os ganhos de um controlador proporcional integral, o famoso controlador PI. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu estava na faculdade estudando sistemas de controle, eu lembro de um dia falar, eu vou encontrar um jeito de calcular os ganhos do controlador PI quando eu conheço o sistema ali, quando eu tenho a função de transferência dele. Então eu lembro de passar um puta tempo lá revirando vários livros, procurando PDF na internet, e eu não encontrei nenhuma forma clara de fazer isso. Claro que parando para pensar agora pode ser também só falta de habilidade minha para pesquisar o negócio direito. Mas enfim, eu não consegui encontrar assim 100% ali no livro. Então eu resolvi pegar papel e ficar ali revirando cálculos e tentar entender ali a matemática por trás de como calcular isso. E eu encontrei um jeito. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, tome, na verdade ó. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então sem perder muito tempo, vamos direto aqui para o computador para fazer aqui a análise do sistema. Aqui eu tenho um diagrama de blocos de como que seria um controlador PI. Aqui eu tenho o valor que eu estou colocando na entrada do sistema. Aqui em seguida a gente tem o cálculo do erro, que é o valor da entrada menos o valor da saída. E esse erro eu vou jogar no controlador P, que é o proporcional, e também no controlador I, que é o integrador. Depois eu vou somar essa contribuição de cada um dos controladores e vou jogar na entrada do meu sistema. Então, para entender isso aqui, vamos primeiro focar aqui, ó, nessa parte do sistema. Vamos encontrar a função de transferência do nosso controlador PI. Primeiro de tudo, eu vou renomear aqui o erro como E e vou dizer aqui que a saída do meu controlador vai ser U. Então, o U vai ser igual a P mais I. A função de transferência aqui do controlador proporcional vai ser o ganho proporcional vezes o erro E. E a função do controlador integrador vai ser o ganho KI vezes 1 sobre S. E o meu objetivo aqui é encontrar uma função de transferência que seja U sobre E, ou seja, a função de transferência disso aqui tudo como se fosse um único bloco. E para isso eu vou partir aqui da equação do U. Então eu sei que U vai ser igual ao proporcional, que é KP vezes o erro, mais o integral, que é KI vezes 1 sobre S. Isso também, aliás, aqui eu esqueci, isso é vezes o erro, e aí aqui eu tenho que multiplicar o erro. Se eu colocar o erro em evidência aqui nessa equação, eu vou ter U igual a KP mais KI vezes 1 sobre S, tudo isso entre parênteses, vezes o erro. Então, se eu passo o erro dividindo, eu vou encontrar que U sobre o erro é igual a KP mais KI vezes 1 sobre S. Se eu pegar essa equação, fizer MMC e tudo mais, eu vou chegar nessa equação aqui, S vezes KP mais KI, tudo isso sobre S. Então aqui eu já tenho uma função de transferência para o meu controlador PI. Mas eu quero deixar essa equação em um formato que eu consiga identificar os polos e zeros dela. Então para isso eu vou fazer o seguinte. Como eu estou vendo aqui que isso aqui é um sistema de primeira ordem, eu quero deixar ela sendo algo assim, tipo um valor constante vezes S mais algum outro valor, tudo isso ainda sobre S. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar em evidência esse KP. E aí essa equação vai ficar assim, KP vezes S mais KI sobre KP. Tudo isso vai ficar sobre S. Por que eu fiz toda essa mão e dei toda essa volta? Porque agora eu consigo facilmente identificar que isso aqui é o zero do meu controlador PI. Ou seja, nesse caso aqui, esse controlador tem um zero em menos KI sobre KP. E isso aqui vai ser importante para a gente calcular os ganhos KI e KP. Beleza, então eu vou deixar reservado aqui nesse canto essa função de transferência que a gente acabou de encontrar. E ela representa todo esse comportamento aqui, ó, entre E e U. Agora vamos analisar o nosso sistema. Eu vou pensar aqui que ele é um sistema de primeira ordem, que é mais ou menos como se comporta um motor de corrente contínua ali simples. Aqui a saída eu vou chamar de Y, e aí eu vou dizer que a função de transferência desse motor vai ser Y sobre U, vai ser algo mais ou menos assim. Eu vou dizer que ela vai ser 150 sobre S sobre 60 mais 1. Essa função aqui eu acabei de inventar da minha cabeça.
Ah, como que eu encontro a função de transferência de um sistema real na prática? Ah, isso aí é assunto pra gente ver em outro vídeo. Então, por enquanto, a gente vai abstrair isso daqui. Tá bom. E vamos analisar esse sistema da forma que ele tá. E essa função de transferência vai nos passar algumas informações com base no formato que ela tá escrita. Porque isso aqui é uma forma meio que padrão de se representar os sistemas de primeira ordem. Onde eu coloco aqui um ganho K, o polo vai estar expresso aqui embaixo da nossa variável S e aqui vai ter sempre mais um. Então isso aqui é um formato padrão para se representar um sistema de primeira ordem. Onde eu tenho aqui em cima o ganho DC desse sistema, S sobre o polo dele e aqui vai estar sempre mais um. Posso também ter o sistema representado dessa forma aqui, onde eu vou ter S mais 60, onde o polo ainda é o menos 60, o mesmo polo que a gente tem aqui. Aqui em cima eu vou ter o 150, só que aí ele vai estar multiplicado pelo polo. Porque o que eu fiz? Eu multipliquei aqui em cima por 60 e multipliquei aqui também por 60. Então aí a equação fica dessa forma. Isso aqui são só formas diferentes de se representar a função de transferência do sistema, deixando ali evidente o polo e o ganho DC. Tu tem que ter em mente essa organização e esse formato de escrever a função de transferência para tu conseguir enxergar ela e ver o que é polo, o que é ganho DC, tá? Isso vai ser útil mais adiante quando a gente for fazer os cálculos. O importante aqui é que a gente tem que saber que o nosso sistema vai ter essa função de transferência. Agora então é o seguinte, eu vou dizer que o meu controlador, né, que a função de transferência dele, eu vou chamar de G do controlador, então vai ser GC. A função de transferência do meu sistema, eu vou chamar só de G. E aí, se eu analisar somente essa parte aqui do meu sistema, ou seja, seria o meu sistema em malha aberta, a equação disso aqui, a função de transferência dessa parte do meu sistema, vai ser Y sobre E, ou seja, a saída sobre o erro, vai ser igual à função de transferência do meu controlador, que é GC, vezes a função de transferência do meu sistema, que vai ser G. Isso aqui, então, vai resultar na seguinte função de transferência, onde eu tenho a função do controlador, que é KP vezes S, mais KI sobre KP, tudo isso dividido por S, vezes essa função que eu tenho aqui em cima, que é a função do meu sistema, que é 150 vezes 60. Poderia ter feito essa multiplicação e botado um número só, tá? Não tem problema. Sobre S mais 60. E aqui que tá o pulo do gato para a gente projetar e calcular os ganhos do meu controlador. Porque qual é o meu objetivo em sistema de controle? É impor ao meu sistema o comportamento que eu quero que ele tenha. Ou seja, quando eu tenho lá a resposta ao degrau do meu sistema, ele vai subir dessa forma. Imagina que o meu sistema original sobe assim. Sobe bem devagar. A minha ideia aqui é projetar o controlador para que esse sistema suba assim. Suba bem mais rápido, ou seja, ele tem uma resposta mais rápida ao estímulo que eu aplico na entrada. E aí eu tô de fato controlando ali o comportamento do meu sistema. E como que a gente faz essa resposta ficar mais rápida? Eu tenho que aumentar o polo do meu sistema. Então o meu sistema final tem que ter um polo, no caso não é aumentar, é diminuir, porque é um número negativo, então eu tenho que fazer com que ele tenha um polo menor, ou seja, um polo mais rápido. O polo aqui inicial do meu sistema é em menos 60. Então digamos que eu quero que o meu sistema tenha um polo em menos 1000, ele vai ficar bem mais rápido. E aí, o primeiro passo que eu tenho para fazer isso é analisar isso aqui, ó. Isso aqui é a função de transferência do meu controlador em malha aberta. E aqui é uma coisa interessante, que é, como eu disse, o pulo do gato para a gente entender o cálculo dos ganhos do controlador PI. O meu sistema tem um polo, que a gente viu aqui, que é menos 60. O meu controlador, por outro lado, como a gente viu aqui, ele tem um zero. E o que eu vou fazer aqui nesse sistema? Eu vou fazer com que KI sobre KP seja igual a 60. No momento que eu calcular esses dois ganhos e KI sobre KP seja igual a 60, eu vou fazer com que o meu controlador cancele o polo do meu sistema. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Então, isso aqui vai fazer com que o meu controlador proporcional haja ali para matematicamente cancelar o efeito desse polo em menos 60 que o meu sistema tem.
Então eu vou anotar aqui em cima. Primeira coisa que a gente tira de conclusão aqui de toda essa matemática que eu analisei é que KI sobre KP tem que ser igual a 60. Ou seja, ele tem que ser igual a menos o polo do meu sistema. Então eu espero que, sabendo disso, toda essa matemática que eu desenvolvi tenha feito algum sentido para ti. Agora eu vou assumir que isso aqui é verdade. Então eu vou poder dizer que a função de transferência do meu sistema em malha aberta vai ser algo mais ou menos assim. KP vezes o 150 vezes 60, que vai dar 9.000 sobre S. Então essa aqui é a função de transferência do meu sistema em malha aberta. Então todo esse sistema com controlador e tudo mais que eu tenho aqui, eu vou representar por essa equação que eu acabei de calcular. KP vezes 9.000 sobre S. Beleza, essa aqui vai ser a função de transferência do meu sistema em malha aberta. Agora vamos fazer a realimentação desse sistema. Para facilitar aqui a nossa vida, eu vou tirar esse Y sobre E e vou dizer que isso aqui é o G de malha aberta. Eu vou aplicar a realimentação nessa equação do sistema para a gente obter o G em malha fechada. Aqui a gente tem uma formulinha para facilitar a nossa vida. A função G em malha fechada vai ser o G de malha aberta sobre 1 mais a função em malha aberta. Então eu só preciso substituir essa equação aqui e aí eu vou encontrar a função de transferência do meu sistema em malha fechada. Fazendo a substituição, então eu vou ter a minha função vai ser KP vezes 9.000 sobre S, sobre 1 mais KP vezes 9.000 sobre S. Aqui, para facilitar nossa vida, eu vou multiplicar a parte de cima por S e a parte de baixo também. Dessa forma, a minha função em malha fechada vai ficar assim: KP vezes 9.000 sobre S mais KP vezes 9.000. Então essa aqui vai ser a função do meu sistema em malha fechada. Aqui é importante ter em mente que essa função representa tudo. Representa o teu sistema interagindo com o teu controlador PI e tudo ali funcionando. O meu objetivo aqui é encontrar o polo desse sistema em malha fechada. E aqui é bem tranquilo. Eu só preciso analisar essa parte de baixo. E eu sei que o polo vai ser em S igual a menos KP vezes 9.000. E sabendo isso, a gente já consegue calcular os dois ganhos do nosso controlador. Porque olha só, eu sei que o polo do meu sistema em malha fechada vai ser menos KP vezes 9.000. E eu sei, graças aos outros cálculos que a gente fez, que a relação ali de KP, aliás, KI sobre KP tem que ser igual a 60. Agora, a única coisa que falta é a parte mais simples. É a gente definir como que a gente quer que o sistema se comporte. Então vamos dizer que eu quero que o polo do meu sistema realimentado com o controlador PI e o caralho A4 seja em menos 1.000. Para que isso aconteça, isso aqui precisa ser igual a 1.000. Ou seja, KP vezes 9.000 tem que ser igual a 1.000. Então fazendo isso, tu vai ver que facilmente tu vai encontrar o valor de KP, que vai ser 1.000 dividido por 9.000, que vai dar algo próximo de 0,111 e aí vai até infinito. Então com isso aqui a gente já calculou o ganho do controlador proporcional. Agora como que eu vou calcular o ganho do integral? Usando a relação que a gente encontrou lá quando analisou o sistema em malha aberta. Então eu sei que KI sobre KP tem que ser igual a 60. Se eu sei que o KP vai ser 0, vamos botar 11 aqui para facilitar, o meu ganho KI vai ser 60 vezes 0,11. Então KI vai ser algo próximo de 6,66. E assim tu calculou o ganho do controlador integral e do proporcional para que o teu sistema em malha fechada tenha um polo em menos 1.000. E é esse o processo que tu precisa fazer para calcular o ganho de um controlador PI. Claro, tu vai precisar sempre fazer todo esse passo a passo que eu mostrei no vídeo? Não, tá? Aqui eu tô te mostrando de onde que veio todos os cálculos. O que que tu precisa saber? Tu precisa conhecer a função de transferência do teu sistema ou uma aproximação dela. E vamos fazer então um resumo. KI sobre KP sempre tem que dar, vou botar menos aqui só para ficar matematicamente correto, menos o polo do teu sistema original em malha aberta, tudo bonitinho, tá? O teu sistema que tu tá querendo controlar. E aqui a gente viu que KP vezes 9.000 é igual a menos
o polo, aqui eu vou botar do sistema em malha fechada, tá? Do sistema realimentado. Beleza, eu tô com esse 9.000 perdido aqui. Mas o que é esse 9.000? Como é que ele chegou pra gente? Se tu lembrar, esse 9.000 era o ganho DC lá do teu sistema, então volta para a equação original que a gente tinha para o sistema que a gente estava querendo controlar, vezes o polo desse sistema, tá? No caso, menos o polo do sistema. Então, sabendo isso, eu posso dizer que o ganho do controlador proporcional vai ser o polo do sistema em malha fechada sobre o ganho DC do meu sistema vezes o polo do meu sistema. Então, tu tendo o ganho DC do teu sistema e o polo dele, tu define o polo que tu quer que o sistema realimentado tenha, e aí tu consegue calcular o ganho do controlador proporcional. Depois tu vai vir para essa segunda equação, onde tu vai usar o ganho que tu acabou de calcular e o polo do teu sistema para calcular o ganho do controlador integral. O nosso objetivo aqui é cancelar a dinâmica do teu sistema, ou seja, cancelar o polo dele. Para isso, a gente faz essa relação aqui de KI sobre KP ser igual ao polo do sistema, e aí tu consegue também impor o comportamento desejado para o teu sistema, ou seja, tu consegue definir o polo que ele vai ter em malha fechada. Beleza, a abertura do vídeo pode ter sido até bem empolgante, mas eu gravei toda essa explicação matemática meio que de improviso, para ajudar um amigo meu que está estudando sistema de controle. Então eu acho que é bem provável que a minha explicação tenha ficado um pouco confusa, porque eu talvez deveria ter contextualizado ali um pouco mais da função de transferência do sistema de primeira ordem. E eu só me dei conta disso depois que eu já tinha gravado boa parte do vídeo, e aí eu não quis regravar aquilo lá. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo um pouco mais matemático ali, abordando sistema de controle, me fala aqui nos comentários, e também se ficaram com dúvidas, deixa tudo aí, porque quem sabe eu até regravo esse vídeo aí com roteirinho, uma explicação mais bonitinha, fazendo tudo com mais calma. E é claro, se tu gostou desse vídeo, não esquece de te inscrever no meu canal. Vou deixar aqui na tela um outro vídeo, vou deixar o algoritmo escolher, talvez tu vai gostar dele. Ou talvez não vai gostar, mas dá uma olhada aqui no vídeo pra ver.